quem vai compartilhar conosco o estudo é o nosso irmão Fred, que é do Centro de Vivência de Araújo, que fica lá no centro de São Francisco do Sul. Então, mais uma vez, Fred, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e pedimos que o nosso Mestre Jesus possa te envolver nessa hora e que todos nós, então, possamos enviar as nossas melhores vibrações para o nosso irmão. Que assim seja. Boa noite a todos. Dá para escutar, né? Tá tranquilo, né? Quero agradecer o convite, a casa, a presença de todos e, sob o comando de Jesus, poder falar da melhor forma possível esse tema que ainda é polêmico. Ainda é polêmico. Porque nós vivemos numa sociedade que diverge em muitos pontos diante de suas crenças, sejam religiosas ou não. Porém, para começar o tema, quero falar um pouquinho do autor, de quem montou esse tema, o batismo. Caibar Schulte. Caibar Schulte, ele nasceu em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, e faleceu dia 30 de janeiro de 1938. Profissão farmacêutica. Ele começou como aprendiz e depois ele foi se aperfeiçoando. Católico por tradição, muito fez pela Igreja Católica. Trabalhou, foi um verdadeiro trabalhador. Porém, assim como todos nós, que temos nossas dúvidas, né? Muitos de nós viemos de outras escolas religiosas e a gente vem buscando respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. Ele também fez o mesmo caminho. Então, junto com alguns amigos, ele começou então a estudar através da criptografia, e foi compreendendo e sanando as dúvidas que ele tinha sobre a vida após-morte. E começou então todo um trabalho abordando as questões do Espiritismo. Então, o que abraçou o Espiritismo e dele começou a trabalhar firme, sem recuar. Então, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Hoje tem o nome de Centro Espírita O Clarim, mas ele não parou por aí. Ele criou, no mesmo ano, agosto de 1905, o jornal O Clarim, mas também não parou por aí. Em 15 de fevereiro do mesmo ano, 15 de fevereiro de 1925, fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Então ele foi muito ativo mesmo. Publicou alguns livros, dentre eles Espiritismo e Protestantismo, a história, histeria e fenômenos psíquicos, o diabo e a igreja, médiuns e mediunidade, gênese da alma, materialismo e espiritismo, fatos espíritas
e a força X. Parábolas e ensinos de Jesus. O espírito do cristianismo. A vida no outro mundo. A vida e atos dos apóstolos. Aí tem conferências radiofônicas e o batismo. O batismo, o assunto sobre o batismo que nós vamos levar agora, ele foi retirado das outras obras dele e formatado um pequeno livro, né? E ele ficou conhecido como Pai dos Pobres de Matão e também o bandeirante do Espiritismo. Então foi os títulos que ele levou. Daí nós vamos abrir o tema dizendo o seguinte: como é um tema ainda polêmico, sabemos que existem muitas vezes presente às nossas reuniões públicas irmãos de outras escolas religiosas que não compreendem o batismo como nós o compreendemos, não aceitam o batismo como nós o aceitamos. Então cabe a questão de a gente começar a estudar um pouquinho, e eu quero abrir esse tema, o batismo, com uma fala de João Batista, que está em Mateus 3:11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos ver um pouquinho da história do batismo. O batismo é uma prática muito antiga, da antiga Grécia, que tudo indica, a própria pesquisa de Caibá indica que era da antiga Grécia. E ela então, era cheia de formalismos. E era praticada por uma seita chamada Cotito, e que adorava, rendia culto à deusa Torpeza. O que acontece? Acontece que esses sacerdotes, eles eram denominados como báptas, né? Báptas. E eles então se perfumavam para então fazer toda aquela cerimônia junto ao público, a render graças então à deusa Torpeza, né? Então essa questão aí fica bem patente que o batismo começou na antiga Grécia com essa seita, com essa crença, e é uma crença pagã. Mas como que ele foi parar em nossos tempos aqui, se ela é de origem pagã? Então vamos lá para o povo hebreu. O povo hebreu era um povo que acreditava já em um Deus só. E dali, de João Batista, eu vou pular um pouquinho mais para trás, abrir um parênteses aqui, um pouquinho mais para trás, em torno de uns 800 a 1000 anos antes de João Batista, algo
A história calcula mais ou menos isso. Com Moisés. Recentemente, nós passamos por uma pandemia. Recentemente passamos por essa pandemia. Todo mundo usando máscara, recolhido dentro de casa, enfim, a medicina se desdobrando aí para cuidar das pessoas, enfim. Mais ou menos isso aconteceu na época de Moisés. Só que, o que acontece? Vamos pôr isso ali, quase 3.000 anos atrás. O que acontece? Acontece que, hoje, se a gente fica doente, qualquer doença que a gente tenha, a gente vai ali no posto de saúde encaminha para um especialista e a gente faz o tratamento. E tem higiene, tem os cuidados, tem os medicamentos, tem a ciência estudando, tranquilo. Mas o que dizer daquela época? Que não tinha nada, era um povo nômade, vivia no deserto, não se banhavam direito, então existia uma série de enfermidades. E foi um período que Moisés, como legislador, teve que impor a circuncisão. Existe uma parte dos judeus hoje que ainda aceitam e desenvolvem a circuncisão. Mas imaginemos o seguinte: a circuncisão feita hoje, ela vai ali no hospital, tem um médico preparado, higiene, medicamento, todo aquele preparo. Agora vamos voltar lá atrás, no meio do deserto, sem água, sem um medicamento, como é que era isso realizado? E a cura dessa cirurgia era difícil, é complicado. Se nós hoje estivesse morando, lógico, a gente mora numa ilha, só que é habitada, mas se nós morássemos numa ilha desabitada, sem recursos clínicos e precisasse fazer uma cirurgia ou alguma intervenção, a gente ia fazer na marra, com dor e tudo. Não tem jeito. Então Moisés fez com que o povo executasse essa circuncisão. Mas isso passou. Foi um fenômeno que passou. Hoje nós andamos na rua de máscara? Não, porque a pandemia passou. Os medicamentos estão atualizados, o povo já está mais esclarecido, se cuida melhor, a ciência ajudou, mas naquela época não tinha isso. Então, perdurou. Só que, como diz o outro, no bom português, caiu no gosto do povo hebreu. Caiu no gosto. E virou uma cerimônia. Batizar com água. Batismo com água. Então a gente vai ver que o batismo com água, ele vai ser no corpo físico. E existe uma divergência entre as escolas religiosas, porque uns batizam quando é criança, outros quando são jovens, outros depois de 30, 40 anos, uns quando mudam de escola religiosa. Então há uma divergência aí. Então, se a pessoa é de uma crença religiosa vai para outra, aquela outra não aceita o batismo daquela, e fica naquela polêmica. Porém, João Batista, que não era chamado de João Batista, e simplesmente João, porque naquela época não existia o sobrenome, conhecedor profundo das questões gregas, da cultura grega, ele entendeu por bem de trocar um mal maior por um mal menor. Isso se dá até hoje. Temos uma situação muito difícil e é complicado
mudar de repente, então se busca uma alternativa mediana até que a situação vá se contornando, vai vindo o esclarecimento até mudar totalmente o costume. Só que esse costume não mudou até hoje. Então, mais de 2000 anos não mudou. E tem muito a ser feito, respeitando sempre todas as escolas religiosas que adotam o batismo com água, sempre respeitando. Até porque João Batista, João, que depois foi conhecido como Batista, referente aos sacerdotes gregos, que eram denominados como Baptas. Então o povo já colocou como Batista. Então surgiu aí o Batista em relação aos sacerdotes da crença cotito, né? Que batizavam, perfumavam, mas se batizavam com água. Batizavam juntos com água. Mas João Batista, o que fazia? Ele trocou um mal maior por um mal menor. E começou a fazer a divulgação que aqueles que realmente acreditavam na vinda do Messias, que aqueles que realmente gostariam de mudar de vida, de situação, com amor, humildade, serenidade, então seriam batizados. Mas não foi fácil, não. Foi bem difícil, bem complicado. E houve os sacerdotes, os saduceus, né? Eles foram querer se batizar. Mas João, ele bateu de frente, né? Bateu de frente porque eles vieram para testar ele, para dar, vamos colocar uma pedrinha no sapato dele, vamos pôr aqui. Então aconteceu o seguinte: mas vendo João que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Porque eles tinham crenças pagãs, eles não tinham a fé, eles queriam formalismo, queriam um batismo para dizer agora eu estou renovado e tal, né? Daí dai frutos dignos de arrependimento, e não quereis dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, pois que não davam fruto, é cortada e lançada ao fogo. Interessante que os fariseus e os saduceus, eles eram muito voltados ao culto exterior. Então João disse: vamos se arrepender,
Vamos fazer a coisa certa? Vamos trabalhar, vamos modificar, melhorar. Mas não. Eles queriam um culto, queriam um motivo, enfim. E nós vamos ver também que os evangelistas, tanto Marcos como Lucas, Mateus, eles dizem praticamente a mesma coisa. Em épocas meio diferentes, eles falaram a mesma coisa. Vou pegar um trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 6. Limita-se a repetir o que diz Mateus. Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 10. Repete o que escreveram os seus colegas de apostolado. Então vamos lá. Vou ler novamente aqui na frente, que está de início, que está em Mateus. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem mais um detalhe. João Batista era primo irmão de Jesus. Primo irmão. Mas mesmo assim, no dia a dia, convivendo com Jesus, vendo aquelas curas, aquelas falas de Jesus, aqueles ensinamentos de Jesus, ele também não tinha uma ideia muito exata de quem era Jesus. Até porque ele juntou o útil ao agradável. O que ele pegou? Primeiro, para trocar um mal maior pelo mal menor. Certo? Primeiro fato. Certo? Primeiro fato. O segundo era reunir a multidão para divulgar com mais intensidade a vinda de Jesus. Esse foi o principal foco. Essa foi a estratégia, vamos dizer assim, para divulgar a vinda de Jesus. Então nós vamos ver ainda mais um pouquinho que nos ensinamentos de João Batista não há sequer uma referência ao batismo. Quem revela isso? Mateus, Lucas e Marcos. Ele não toca no assunto. Mas por que não toca no assunto? Não aconteceu com ele? Não era um fato muito importante esse encontro? Ele deveria expor, mas não, ele não expôs. Quando Jesus vem a ele, no meio da multidão, vem a ele, que Jesus sente, com certeza intuitivamente ele já sente essa vibração positiva de Jesus. Ele mesmo diz: eu que tenho que ir a ti, não é tu vir para mim. Jesus disse: não, faz o que tu tem que fazer. Porque quando nós vamos ver um dos ensinamentos de Jesus, que ele vai dizer: não vim destruir a lei, mas vim fazer cumpri-la. Ou seja, ele era judeu, ele estava acompanhando a sociedade da época, sem atropelar ninguém, só usando de ensinar, de curar aos seus semelhantes. Simples assim. E quando chegou no momento,
Ele foi, João batizou ele, abre-se um parênteses aqui, tá? Já vou voltar nesse assunto, e logo em seguida sai da água. Já sai da água, rapidinho. Foi quando uma voz desce sobre Jesus, né? Então muita gente tem o símbolo de uma pomba em cima da cabeça de Jesus. Quando foi uma voz, uma luz, que João Batista, como vidente, viu suavemente como uma pomba pousar sobre Jesus. Esse é meu filho dileto. Automaticamente, todos aqueles, inclusive tinha alguns apóstolos que acompanhavam João Batista, automaticamente ele passa o comando para Jesus. Simples assim. Simples assim. Passa o comando para Jesus já no dia seguinte e sai de cena, porque ele cumpriu ali a sua missão. Ele tinha o conhecimento. E Jesus então começa todo um trabalho, vamos dizer assim, de evangelizar o povo, deixar a sua mensagem. Então, ele diz: aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo são todos aqueles trabalhadores do plano espiritual que vieram, acompanhavam Jesus, né? E com fogo. O que é o fogo? Hoje nós não damos muita importância para o fogo. O gás está ali, acende o isqueiro, cozinha um arroz e feijão, acabou o papo. Mas naquela época o fogo era fundamental para a iluminação, para fazer os alimentos, para usar na medicina, para depurar os metais. Era fundamental para tudo. Era muito fundamental. Então, o que é o batismo com fogo? Batismo com fogo é todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que devem ser convertidos por nós em ações, atitudes que possam nos trazer esclarecimento aos nossos semelhantes. Esse é o verdadeiro batismo. É a mudança, é mudar o comportamento. É pegar os ensinamentos do Mestre Jesus, colocar em sua frente, estudá-los e aplicá-los. Mas nós ainda temos muitas dificuldades. Mas nós já sabemos o que temos que fazer. Exatamente o que nós temos que fazer. Eu vi um pequeno vídeo de um pastor na igreja. Ele estava dando a preleção dele, ele disse assim: para usar bebida alcoólica se paga? Paga. Para usar cigarro se paga? Paga. Para usar droga se paga? Paga. Então dá uma pausa e ele diz assim: para seguir Jesus se paga? Não. Para estudar as mensagens, os ensinamentos de Jesus se paga? Não, não se paga. Então, por que vai pagar para estragar a sua vida, tanto espiritual como material? Ali ele queria colocar: por que vou pagar para estragar a minha própria vida, estragar a minha jornada espiritual? Por quê? Se tudo que Jesus deixou é de graça, só abrir o livro, ler e executar. Por que nós temos essa dificuldade?
Nós temos muitas limitações aí. Lógico que está ligado ao nosso passado remoto ou não. E que nós vamos ter ainda muitas conquistas para fazer. Hoje estamos aqui reunidos, estudando, procurando nos melhorar, mas tenhamos a certeza que ainda vamos cometer muitos equívocos, como qualquer pessoa que habita esse planeta Terra. Porque se nós deixaremos de cometer erros quando chegarmos ao nível de Jesus, tem chão pela frente, tem muito chão pela frente. Mas chega um momento que você tem que começar de alguma forma. Para começar pelo autoconhecimento. Qual é o meu defeito? O que eu tenho? Sou orgulhoso? Sou egoísta? Sou vaidoso? Sou avarento? Sou invejoso? Sou fofoqueiro? O que eu sou? Eu ajo mal com os meus semelhantes? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Nós estamos vigiando, porque Jesus simplesmente disse: orai e vigiai. Mas tem uma outra passagem de Jesus que ele diz: observai. Orai e vigiai. Observai. Para quem? O outro? Não, a nós. Porque quando nós apontamos, tem um dito que diz assim: quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente aponta um dedo para frente e 3 para nós. Então que venhamos a ver nós. O que eu posso fazer para melhorar? Qual é o defeito? Qual é a minha queda? Quando eu vivo no meu dia a dia, o que eu deixo a desejar? O que eu tenho que fazer? Não adianta querermos corrigir todos os nossos erros. Não vamos conseguir. Pega um só. Pega um, corrige. Já está dominando ali. Já pega o outro. E a gente vai vendo que a lista vai aumentando. Porque a partir do momento que nós nos dispusermos a realmente ser batizados com fogo, que é os ensinamentos do Mestre Jesus, nós vamos mudar. Nós vamos começar a ver que, poxa, eu não posso fazer isso, eu tenho que tomar um outro caminho. Já vou ver o meu irmão, o meu semelhante, de uma maneira diferente. Porque muitas vezes o que é virtude para ele é defeito para nós. Ninguém é tão ruim que não tenha algo de bom, mas ninguém é tão bom que não necessite da misericórdia de Deus. Para ilustrar um pouquinho, tem uma passagem que dizia assim: em determinada cidade existia um homem que ia em todos os velórios, todos, não faltava um velório, e para cada um que desencarnasse, ele tinha uma mensagem positiva, falava algo positivo daquela pessoa. Mas existia naquela cidade uma pessoa, um homem, mas muito ruim, mas era virado numa pá velha. Um dia esse homem morreu, desencarnou. E o povo da cidade inteira, porque ninguém gostava, ninguém suportava aquele homem, foi ao velório, mas a cidade inteira, para ver o que aquele homem ia falar no velório a respeito daquele cidadão. E ele estava lá, junto ao caixão do desencarnado. Chegou a vez dele falar.
Ele parou, refletiu, olhou todo aquele povo e disse: aqui está um único homem dessa cidade que conseguiu juntar todo o povo em volta do seu velório. Por aí nós podemos ver que ninguém é tão ruim. Sempre tem uma função. Sempre tem. Aqueles que nos mostram negativos, ruins, abrindo parênteses, eles também têm a sua bondade. Também são filhos de Deus. Porque Jesus mesmo disse: nenhum, quando é nenhum das minhas ovelhas se perderá. Nenhum. Então não tem justo ou injusto, enfim, todos encontrarão o caminho da evolução espiritual. Todos, sem exceção. Pode ser que um demore mais, o outro vai mais rápido, mas vai. Um vai com muito amor, com muita boa vontade, outro vai a contragosto, mas vai. Porque nós somos seres lucigênitos. Nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem, nós somos espíritos em evolução. E a semelhança, porque não temos o conhecimento. Fomos criados simples e ignorantes, para que começássemos de pouco a pouco ter o conhecimento, nos aprimorando, evoluindo, sentindo nos erros e nos acertos a necessidade de avançar, de ir avante. Então, quando vier a dificuldade, quando vier os mais variados problemas em nossa existência, seja com familiares, que são os mais difíceis, porque quando a gente tem alguém que não nos topa, ou a gente não topa ele, a gente simplesmente diz: tchau, estou indo embora. Mas dentro do lar, não. Dentro do lar, seja quem for, você vai conviver com aquela pessoa, com seus erros e com seus acertos. E daí vem o ponto fundamental do ensinamento de Jesus. Que quando passamos a observar os ensinamentos do Mestre Jesus, começamos a olhar para aquele ou para aquela com um olhar diferente. Começamos a refletir o que é que nós fizemos em nosso passado para termos esse ou aquele como familiar, ou um vizinho muito próximo, quase colado da nossa casa, que nos perturba dia e noite. Que ensinamento, né? Por quê? Porque nós vamos ter de sair da zona de conforto para trabalhar a nossa fortaleza, que ainda é frágil. E como dizia Francisco de Assis, amar mais do que querer ser amado, compreender mais do que querer ser compreendido, e procurar compreender aquele familiar difícil, procurar ferramentas. Daí a gente não encontra ferramenta, a gente, vai ter de estudar, vai ter de fazer a busca, vai crescer espiritualmente, porque nós, todos nós, independente de quem seja,
somos acomodados por nós mesmos. Nós somos acomodados, não adianta. Seja aqui, seja no Japão, seja na Inglaterra, seja na China, seja onde for. Então, esses pequenos sofrimentos, não estamos fazendo aqui apologia ao masoquismo, mas sim ao sofrimento moral ou físico que nos tiram da zona de conforto e nos fazem trabalhar nós, porque para eu compreender mais, eu tenho que estudar, eu tenho que ver, eu tenho que olhar aquele familiar muito além daquilo que ele representa dentro do grupo de família. Eu tenho que compreender. Até tem uma questão assim curiosa. Agora com a minha última neta, ela não pode me ver. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Não pode me ver. Vou, larga a mãe, larga pai, larga a avó que cuida dela, faz comida, troca a fralda, larga a avó e vem para mim. Um dia, num ímpeto que eu tive assim, ela veio, correu no colo, olhei para ela e perguntei: quem é tu? Quem é tu? O que é que eu tenho que me corrigir? O que é que eu tenho que trabalhar para o futuro em teu benefício ou no meu benefício? O que é que você, quando for grande, vai me trazer de conhecimento? Isso me deu mais uma luz, porque cada um de vocês que estão aqui presentes, me conhecendo ou não conhecendo, convivendo ou não convivendo, são ferramentas do meu aprendizado, e eu sou ferramenta do aprendizado de vocês. Somos todos irmãos, independente se é rico, se é pobre, da raça, da política que defende, enfim, da escolaridade, de tudo. Independe. Um aprende com o outro. Será que nós estaríamos movimentando energias em benefício da paz lá na Ucrânia, no Oriente Médio, lá em outros locais? Será que nós, na Antioquia, passando fome, será que nós estaríamos movimentando energias de oração em benefício daquele povo? Não estou dizendo que o mal deva prevalecer, é que a situação moral em que nós vivemos na sociedade hoje leva a essas tristes realidades. Mas como Jesus diz, os homens de boa vontade são aqueles que não concordam com aquilo ali, não concordam com a fome. Então, quando tem uma campanha do alimento, eu não concordo com, mas vem aqui, deposita a sua doação, ou ajuda com medicamento numa farmácia, dando medicamento para alguém, ou emprestando o ouvido para aquele ou aquela que de repente está triste, oprimido, quase próximo de cometer um desatino, até mesmo um suicídio, e você senta, escuta aquela pessoa falar, reclamar, desabafar, e você poder silenciar as próprias dores. Porque se você chegar para a pessoa e dizer: mas eu também, pronto, está puxando a corda já, para ela se afogar de vez. Não.
interiorize e passe uma mensagem positiva, de luz, de paz. Busque a orientação de Jesus, dos benfeitores, e passe a auxiliar aquela pessoa. Se alguém está se queixando que está doente, não vai dizer que está doente também, que tem dificuldades, não. Não jogue suas dificuldades em cima daquele que já está praticamente argolado de sofrimento, porque muitas vezes não tem a compreensão que nós já compreendemos, que temos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ter muita vigilância, olhar as nossas limitações, os nossos defeitos, e poder realizar e deixar que o Cristo Jesus realize em nós o batismo de fogo, aquele que vai trazer realmente a renovação espiritual, porque o nosso corpo físico, temos aqui de compreender, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Ela vai se desgastar fazendo ou não fazendo alguma coisa pelo semelhante ou por si mesmo. Ela vai se desgastar, ela vai para o túmulo. Mas se nós compreendermos que a nossa existência que estamos vivendo hoje, ela possa ser produtiva, então vamos começar a nos corrigir de pouco a pouco, tendo consciência que mesmo corrigindo, nós ainda vamos cair, vamos tropeçar, vamos levantar e vamos seguir. E que aqueles que muitas vezes a gente não ajuda ou condena, pode ser aquele que venha lá nos erguer na nossa queda. Então que possamos compreender mais, mas que nós possamos buscar Jesus de fato dentro de nós, deixar essa chama, esse fogo, esse calor, essa luz nos envolver, nos fortalecer, nos clarear a mente, para podermos seguir avante, construir a nova sociedade mais justa, mais digna, como nós todos almejamos. Mas isso não vai ser feito sem trabalho, isso não vai ser feito sem esforço, sem luta, sem ter contradição de muitos daqueles que não querem, porque a cada um segundo suas obras. Não devemos julgar, devemos procurar aceitar a condição espiritual de cada um. O cara só erra, cria danos à sociedade e tal. É um irmão que necessita de ajuda. É fácil para nós? Não é, porque nós não conhecemos e não conseguimos desenvolver em nós toda aquela sabedoria, toda aquela luz que Jesus nos trouxe. Nós temos muito ainda que fazer, muito trabalho para fazer. Então que possamos ver no nosso semelhante a oportunidade de trabalho, esteja ele agindo corretamente ou não, para que esse batismo de fogo faça sentido em nossa vida, essa mudança de comportamento, e que de fato possamos construir essa nova sociedade mais justa, mais digna, mais coerente. E a gente sabe que a transição planetária já começou um pouquinho, há alguns anos atrás, que ela está em andamento.
E a promessa do Cristo é taxativa. Os bons herdarão a terra. Não é os puros. Ele não falou dos puros. Ele deixou bem claro, os homens de boa vontade. Quem são os homens de boa vontade? São aqueles que terão ainda suas limitações morais, mas que realmente estão trabalhando para uma sociedade mais justa, mais digna, mais coerente. Mas aqueles que não querem, não serão abandonados. Porém, em determinado momento, serão convidados a mudar de residência planetária. Porque a justiça divina é pura, é sábia. Ela que vai condenar? Não. Cada um daquele ou daquela que não fizer a sua reforma íntima. Porque para que nós possamos formar uma nova sociedade mais justa e digna, nós espiritualmente vamos ter de ter um peso específico mais leve, porque teremos para as próximas reencarnações uma vestimenta mais leve, que estará de acordo com a evolução planetária. E aqueles que não tiverem esse peso específico irão para o peso específico que lhes é próprio. Nós vemos nas escolas um aluno que não passa de ano, ele não segue. Ele vai ter de repetir o ano letivo tantas vezes quantas forem necessárias. Tantas vezes quantas forem necessárias. E com a gente não é diferente. Quantas reencarnações nós já tivemos nesse globo terreno? Quantas vezes a gente vem enrolando aí nesses tempos aí? Por quê? Invigilância. Invigilância. Então, nós temos que observar tudo que ocorre em nós e em nossa volta. Orar. O que é a oração? É o diálogo entre a criatura que somos nós e o Criador que é Deus. E vigiar. Vigiar é cuidar dos nossos atos, das nossas palavras e principalmente dos nossos sentimentos, porque muitas pessoas não falam, não agem, mas têm os sentimentos equivocados, não focados no bem. Então isso se faz necessário. Mas se assim mesmo nós não conseguirmos assimilar o batismo de fogo no lugar do batismo da água, se assim mesmo nós tivermos muitas dificuldades a vencer, que possamos dizer: Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus amado Mestre, muito obrigado por esse momento de reflexão, de estudo que estamos tendo aqui. Ilumina nossas mentes para que possamos vencer a nós mesmos e ao meio em que vivemos e convivemos. Que possamos amar mais do que querer ser amado, perdoar mais do que querer ser perdoado, compreender mais do que querer ser compreendido. Muito obrigado, Pai, pelos amigos da espiritualidade que se encontram conosco, nos envolvendo em vibrações positivas,
para que possamos ter alívio em nossas dores, sejam elas morais ou físicas. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esses trabalhadores que dirigem as tarefas desta casa, pelos nossos anjos da guarda ou protetores espirituais que estão diariamente ao nosso lado, tentando nos conduzir para o caminho correto, mais seguro. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado à caravana daqueles irmãos desencarnados que nesse momento se encontram aqui e que, junto conosco, estão estudando, para que um dia possamos formar uma sociedade mais justa, mais digna, mais coerente. Muito obrigado, Pai. Deus infinito amor e misericórdia. Muito obrigado, Jesus, mestre amigo. Que a vossa paz possa estar com todos nós, mas que a vossa vontade esteja sempre acima da nossa, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.